É notório que as religiões têm desempenhado um papel muito importante na nossa cultura e na nossa sociedade. Pontos importantes como a moralidade, a origem do universo, o que acontece após a morte. Perguntas como essas, a religião nos fornece respostas bem importantes para a nossa crença. Então, meu objetivo nesse vídeo é falar sobre as maiores religiões que existem no mundo e explicar, resumidamente, como funciona cada uma delas. Se você não me segue, já me segue e não esqueça de deixar o seu like. Vamos ver esse conteúdo importante. Abrindo as portas, vamos começar com o cristianismo, que hoje é considerado a maior religião do mundo. O cristianismo, ele surge ali mais ou menos no primeiro século depois da morte de Cristo. E a base do cristianismo é justamente nos ensinamentos de Jesus Cristo. O cristianismo tem as escrituras sagradas, chamada também como Bíblia. A Bíblia, ela é dividida entre Antigo Testamento e o Novo Testamento. E as crenças principais do cristianismo: primeiro, Deus, ele é um ser único, imutável e todo-poderoso, porém esse Deus é composto por três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus Cristo é o Filho de Deus que morreu para apagar os pecados da humanidade. A salvação da humanidade vem unicamente pela fé em Jesus Cristo, na crença da sua morte e na sua ressurreição. Dentro do cristianismo, a gente vai ter o catolicismo, o protestantismo e até a própria ortodoxia. As práticas comuns entre os cristãos é a oração, a leitura da palavra, a Bíblia, cultos, batismo e a comunhão. O islamismo, ele surgiu ali mais ou menos no século 7 depois de Cristo, com o profeta Maomé na Arábia. As escrituras sagradas do islamismo é justamente o Alcorão. E as suas crenças principais: primeiro, Deus, que eles chamam de Alá, é único e absoluto e não tem outro Deus acima dele. Maomé é o último profeta, seguindo a linhagem Abraão, Moisés e o próprio Jesus Cristo. Para o islamismo, a salvação vem pela submissão a Deus e a prática das boas ações. E aí existem os 5 pilares do Islã. Primeiro, Shahada, que é a profissão de fé. Salat, que são 5 orações diárias que eles precisam fazer. Zakat, que é caridade obrigatória, ajudar as pessoas. Sauma, que é o jejum no mês do Ramadã. E o Hajj, que é justamente a peregrinação a Meca. Os ramos principais que surgem do islamismo são os sunitas, que é a sua grande maioria, e xiitas. Hinduísmo. A origem do hinduísmo é muito antiga, cerca ali de mais ou menos 1500 a.C., que surgiu na Índia. As escrituras sagradas para o hinduísmo é Vedas, Upanishads e Bhagavad Gita. As crenças principais dos hindus: primeiro, Deus, ele pode se manifestar de várias formas. Panteão hindu, que inclui o Brahma, Vishnu e Shiva. Deus, ele pode se manifestar através dessas 3 divindades. Eles também acreditam ali no conceito de karma, que basicamente são ações que vão influenciar em vidas futuras. E o objetivo final é justamente o moksha, que é a libertação do ciclo de renascimento. Práticas comuns que os hindus praticam é a meditação, yoga, rituais em templos e até peregrinações. Os ramos principais da religião do hinduísmo: Vaishnavismo, Shaivismo, Shaktismo e Smartismo. Budismo. O budismo, ele surgiu ali mais ou menos no século 5 a.C., com Siddhartha Gautama, considerado o primeiro Buda. As escrituras sagradas para o budismo é as sutras, e as suas crenças principais é: primeiro, não há um Deus criador absoluto, a vida é sofrimento, que para eles chamam de dukkha, e esse sofrimento é causado pelo desejo humano. E o objetivo do budismo é justamente alcançar o nirvana, que é o ato de libertar-se do sofrimento e do ciclo de renascimento. O budismo acredita nas 4 nobres verdades, que são elas: a vida contém sofrimento, o sofrimento vem do desejo, o sofrimento pode ser superado, e o caminho para superar o sofrimento é o caminho octuplo, que é a ética, a meditação e a própria sabedoria. Judaísmo. A origem do judaísmo também é muito antiga, cerca de 2000 a.C., que teve origem lá com Abraão e Moisés. As escrituras sagradas para os judeus é justamente a Torá e a Tanakh, que é basicamente ali a Bíblia hebraica, a Talmud. As crenças principais dos judeus é: primeiro, Deus, ele é único e fez uma aliança com o povo judeu. E a Torá contém leis e ensinamentos divinos. Os judeus acreditam que o Messias, ele ainda há de vir para a Terra. Algumas práticas comuns do judaísmo é justamente oração, estudos da Torá, celebrações como Shabat e alguns festivais que eles praticam
praticam também. Os ramos principais do judaísmo é a ortodoxia, o judaísmo conservador e também tem os reformistas. Religiões afro-brasileiras, candomblé, ubanda, enfim. Eu vou resumir todas essas religiões porque elas seguem uma linhagem bem semelhante. A origem dessa religião foi influenciada nas regiões africanas, trazidas pelos escravos para o Brasil. As crenças principais, primeiro, o candomblé. O candomblé, eles cultuam aquilo que eles chamam de orixás, que são entidades divinas associadas a elementos naturais. Umbanda, que é a mistura de crenças africanas com espiritismo e catolicismo. Existe comunicação com os espíritos e guias espirituais. As práticas comuns podem ser rituais de danças, oferendas e cânticos. Espiritismo. A origem do espiritismo vai surgir ali mais ou menos no século XIX, com Allan Kardec, na França. As escrituras sagradas para os espíritas é, primeiro, o Livro dos Espíritos e outros escritos de Kardec. E as suas crenças principais, primeiro, a vida continua após a morte. E os espíritos, eles evoluem de múltiplas reencarnações. E o contato entre vivos e espíritos é possível. As suas práticas comuns são sessões mediúnicas, estudo dos livros dos espíritas e até caridade. E para finalizar, temos o shintoísmo. A origem do shintoísmo é tradicional lá no Japão. E as suas escrituras sagradas, como base para sua religião, é o Kojiki e o Nihonshoki. E suas crenças principais, primeiro, é a adoração de espíritos da natureza, chamados de kami. A harmonia com a natureza e os ancestrais é essencial. E suas práticas comuns são rituais em santuários, festivais e purificação espiritual. Aqui está algumas das maiores religiões que existem no mundo. Eu espero que vocês tenham entendido aí um pouco delas.